Olá, então vamos dar início agora aos estudos online aí, né, da nossa apostila Português 2B. Vamos para a aula 6, que está na página 9 dessa apostila 2B, tá? Aula 6, o assunto de hoje aí, léxico, primeira parte, léxico. Vamos relembrar um pouquinho, nas nossas primeiras aulas lá no curso, aulas presenciais, a gente falou muito em aula de gramática, o quê? Nos 4 campos, né, do estudo aí da língua portuguesa. Lembrando, fonética é a parte física, morfologia estuda as partes das palavras, como a gente estudou na última aula que a gente teve um encontro presencial aí em parte de formação de palavras. Então, ali é morfologia. Sintaxe, que é o quê? A colocação das palavras na frase. Então, estuda, na verdade, as partes da frase, tá? E temos aí também a semântica. A semântica trabalha com o quê? Com campo lexical, trabalha com o significado das palavras. Então, a aula de hoje é sobre léxico, tá? Tudo a ver aí com a parte de semântica, e nós vamos trabalhar bastante com parte de significados de palavra, formação de novas palavras, tá? E fica uma coisa bem importante para vocês aí. Pessoal, nos principais vestibulares, a gramática está sendo pouco cobrada nas provas. Cai poucas questões. A maioria das questões de língua portuguesa, tirando a parte de literatura, né? A maioria das questões de português estão indo para a parte de interpretação de texto. Então, essa aula de léxico, que a gente vai trabalhar com campo lexical, vocabulário, toda essa parte é bem importante para a parte que vai mais dar nota para vocês aí nas provas de português, tá? Para a parte de interpretação textual. Então, essa aula a gente vai dividir aí metade, um pouquinho mais aí de conteúdo, uma boa parte para exercícios para a gente entender a parte de interpretação, com o quê? Com a parte de campo lexical, léxico, a parte da semântica da língua portuguesa. Beleza, pessoal? Vamos lá. Pessoal, as aulas 6 e 7 da apostila 2B trabalham com a parte lexical. Léxico 1, esta aula, 6, e a aula 7, léxico 2. Nós vamos dar essas duas aulas juntas nesta aula aqui, tá? Então, esta valendo pela aula 6 e 7, tá? Por ser assunto completamente interligado, e fica bem melhor a gente ver tudo de uma vez só para já poder fazer os exercícios, tá? Então, por favor, peguem a apostila de vocês, aula 6, apostila 2B, página 9, tá? Vocês vão ver que no canto direito inferior, esta parte aqui, tá? Vocês têm ali uma definição de léxico, uma definição bem do dicionário. Eu quero ler com vocês. Léxico, do grego lexicon, dicionário de línguas clássicas antigas. 2. Dicionário de vocábulos usados por um autor ou por uma escola literária. Lexicon. 3. Dicionário abreviado. 4. Dicionário. 5. Conjunto de vocábulos de um idioma. 6. Lexical, análise léxica, família, palavras cognatas. Bem embaixo ali tem a continuação do texto, olha o que está dizendo. Como você acabou de ler, um dos significados de léxico é justamente dicionário. Então tem muita gente aí que confunde o quê? O léxico com o vocabulário. Léxico é o significado das palavras, o vocabulário é o significado das palavras. Não, nós vamos ver nesta aula agora a diferença entre léxico e vocabulário, tá? Então, o que é léxico? Léxico nada mais é que o acervo de palavras de uma determinada língua, tá? Então, léxico não é simplesmente o significado das palavras. Não, léxico é o acervo das palavras de uma determinada língua. Por isso, né, que ela abriga parte do patrimônio cultural de uma população, tá? Nós sabemos aí que a bagagem cultural de um povo se dá a partir de vários fatores. Sua culinária, sua música, seus costumes e, lógico,
também o acervo de suas palavras, tá? Não podemos esquecer, pessoal, que o léxico ele é mutante, ele é mutável. Já vimos isso em aulas de variação linguística, que a língua muda perante o tempo, tá? Durante o tempo ela vai mudando. E o léxico é bem isso, ele vai mudando o acervo de palavras de uma população. Formas que se falavam no final do século XIX ou no meio do século XX não é como se fala agora, já estamos indo aí, né, para a terceira década do século XXI, então nós temos que lembrar, o léxico é mutante, por isso dá uma dificuldade de domínio, tá, completo lexical de uma língua. O indivíduo tem essa dificuldade desse domínio, por quê? Porque o léxico sempre está mudando, então não há indivíduo que tenha uma capacidade 100% do léxico da sua língua. Então vimos aí que o léxico é o acervo, né, de palavras de uma língua, seria mais ou menos o que temos no dicionário, né? E o que seria o vocabulário? Cada indivíduo, cada cidadão tem o seu domínio vocabular, tem um domínio vocabular diferenciado, diferente. Então o que seria o vocabulário? Seria um recorte do léxico, uma parte do léxico, tá? Vemos assim, como o falante não consegue dominar o léxico 100%, já vimos pela essa função aí, essa característica de mutabilidade do léxico, tá? Ela muda toda hora, então o falante não consegue dominar 100%. Ele faz um recorte, ele usa partes do léxico, que é o que determina o seu vocabulário. Então, o seu vocabulário, na verdade, o vocabulário é uma parte, é um recorte do léxico, que esse recorte, essa parte, vai variar de pessoa a pessoa. Então, o que é uma palavra? Uma palavra nada mais é que uma sequência fônica, uma sequência de fonemas. Nós já vimos em aulas anteriores, quando falamos de fonética, que uma letra é uma representação gráfica de um fonema. Aquelas questões básicas de vestibular que eles colocam lá uma palavra com 5 letras e a resposta é 5 letras e 4 fonemas, né? Então, uma letra é a representação gráfica do quê? De um fonema, do som, né? Já a palavra o quê? A representação gráfica de uma sequência de fonemas, tá? E essa representação, né, a palavra, ela vai ter o quê? Um ou mais significados. Não vamos esquecer aí que uma mesma palavra pode ter mais de um significado, tá? Vamos ver agora o que é polissemia, o conceito de polissemia. Polissemia é uma palavra que vem do grego, tá? Da união de duas palavras aí. Primeiro, polis, muitos, tá? E sema, significado. Então, polissemia, muitos significados. Como falamos agora há pouco, uma mesma palavra ter vários significados. Uma expressão polissêmica, uma expressão com vários significados. Polissemia é uma palavra com vários significados. Pessoal, isso é uma coisa que cai bastante em vestibular, o Enem gosta de cobrar bastante isso, tá? Eles dão um texto grande e às vezes nas respostas lá nas alternativas vai aparecer alguma coisa ligada à polissemia. Então você tem que pegar aquela palavra, tirar ela do contexto e ver se ela em outros contextos tem outros significados, tá? Então vamos para exemplos aí com duas palavras, tá? Duas palavras polissêmicas que nós vamos ver aí que cada palavra tem nesses exemplos aí mostrados 3 significados cada uma. Vamos começar ali com a palavra letra. Primeiro exemplo ali.
A letra da música do Chico Buarque é incrível. Aí está falando da parte escrita da canção de Chico Buarque. A letra daquele aluno é inteligível. Aí, esse letra está se referindo à caligrafia do aluno. Meu nome começa com a letra D. Aí, a letra D é a representação escrita do fonema D, tá? Agora vamos para a palavra formigueiro. A praia parecia um formigueiro no sábado. Esse formigueiro aí está agindo como magia e significa o quê? A praia estava muito lotada no sábado. O paciente queixou-se ao médico do formigueiro nas mãos. Aí está falando de formigamento, tá? Foi todo picado logo depois de pisar num formigueiro. Aí sim, o formigueiro como realmente o valor semântico que ele tem, formigueiro, o local que abriga as formigas, né? O lar das formigas. Vamos falar de ambiguidade. Ambiguidade é quando nós temos uma frase com mais de um sentido, tá? Muito cuidado, pessoal, isso daí é um erro muito comum em redações e perde uma nota grande aí no quesito coerência, tá? Então, muito cuidado aí, tá? Ambiguidade, uma mesma frase, como eu já falei, com dois sentidos ou mais, né? Tem frases que tem até mais de dois sentidos. Vou dar um exemplo aí. Se eu falar para vocês, minha professora de literatura francesa viajou ontem. Quem viajou ontem? Minha professora de literatura, e ela é francesa, ou ela é minha professora de literatura francesa? Essa frase ela não caracteriza diretamente se é uma professora de literatura francesa que viajou ou se é uma professora francesa de literatura, qualquer literatura que viajou, tá? Então eu vou deixar para vocês agora aí na sequência o conceito de ambiguidade e um exemplo, mais um exemplo aí, um exemplo diferente desse que eu passei para vocês. Beleza? Nesse exemplo aí, nós temos aí, podemos ter uma interpretação, tem duas interpretações, e uma delas pode ser por uma palavra polissêmica. Acabamos de falar de polissemia, tá? Temos ali a palavra porco. O porco aí pode ser, no conceito mesmo da palavra porco, o animal porco, como o porco pode ser aí, tem mais de dois conceitos, né? Ele pode ser uma pessoa suja, né? Higienicamente, ou pode ser também aquele cara sujo moralmente, sabe, aquele cara porco, porcão. Então vamos lá aí. Ninguém conseguia se aproximar do porco do tio, tão bravo ele era. Pode ser o porco do tio, o animal mesmo, porco, ou pode ser aí do porco do tio, tão bravo que o tio era, se transformava aí num porco moralmente aí. Então nós temos aí, neste exemplo aí, quem é o porco? O animal ou o tio? Fica a questão, fica o questionamento aí para vocês. Uma parte muito importante no estudo do léxico é sobre campo lexical. Já foi cobrado várias vezes em vários vestibulares, no Enem, em concursos públicos, tá? Se cobra muito sobre campo lexical e é uma parte aí do nosso estudo bem fácil, pessoal. Vocês vão ver, bem facinho, tá? Campo lexical. O que é campo lexical? Campo lexical é o conjunto de palavras que pertencem a uma mesma área. Vou dar um exemplo aí. Se eu tiver as palavras banana, maçã, kiwi, laranja e manga, elas fazem parte do campo lexical das frutas. Então eu posso dizer que banana, maçã, kiwi, laranja e manga são o campo lexical das frutas. Criar meu website, fazer minha homepage, com quantos gigabytes se faz uma jangada, um barco que veleje. Criar meu website, fazer minha homepage, com quantos gigabytes se faz uma jangada, um barco que veleje. Veleje nesse infomar, que aproveite a vazante da Infomaré, que leve o muriqui do meu velho orixá ao porto de um disquete de um micro em Taipé. Um barco que veleje nesse infomar, que aproveite
Aproveite a vazante da Infomaré, que leve meu e-mail lá até Calcutá. Depois eu rodo o link no site de Helsinki para abastecer. Eu quero entrar na rede, promover um debate, juntar via internet um grupo de dietes de Connecticut. Eu quero estar na rede, promover um debate, juntar via internet um grupo de dietes de Connecticut. De Connecticut acessar o chefe da milícia de Milão. Um hacker mafioso acaba de soltar um vírus pra atacar programas do Japão. Eu quero entrar na rede pra contactar os lares do Nepal, os bares do Gabão. Que o chefe da polícia carioca avisa pelo celular que lá na Praça 11 tem um videopoker para se jogar. Desde o início da chegada da internet no Brasil, isso no meado dos anos 90, vários artistas incluíram nas suas obras essa temática. Falaram, sobre aquilo que era novo naquele momento, arroba, internet, várias coisas que naquele momento estavam acontecendo, bem no momento ali da internet de escada, para quem é mais velho aí deve lembrar. Então, nesse momento, vários artistas trabalhando com isso, e um deles que abordou muito bem esse tema foi o grande Gilberto Gil, um grande compositor da música brasileira, que tem sua carreira consolidada aí, iniciou lá na Tropicália nos anos 60, e o Gilberto Gil nesse momento, ele fez a letra pela internet, tá? E nessa letra ele usa aí palavras como website, homepage, gigabytes e outras que vocês viram agora aí no nosso exemplo aí, na música que vocês acabaram de ouvir, E essas palavras todas, elas fazem parte do campo lexical do quê? Do campo lexical da internet. Nós temos aí, nesse exemplo aí, em cima está o campo lexical da informática, hardware, software, programas, byte, browser. Tudo isso é o campo lexical da informática. Porém, website, homepage, gigabytes não caberia no campo lexical da informática. Mais especificado aí é no campo da internet. Sinônimo e antônimo, com certeza. Duas palavras aí que vocês têm contato desde o início da vida escolar de vocês, dos primeiros anos escolares de vocês, Sinônimos. Sinônimos são palavras com significados iguais, Podemos pensar aí, quer ver, gostoso e delicioso, baixo e pequeno, tranquilo e calmo, tá? Agora, antônimos são palavras com significados diferentes, significados opostos. Quer ver? Vamos pensar lá, belo e feio, alegria e tristeza, difícil e fácil. Tranquilo, pessoal? Vejamos agora os conceitos de hiperonímia e hiponímia. Hiperônimos são palavras que conferem uma ideia de um todo, sendo que desse todo se originam outras ramificações. Lembram lá do exemplo da frutas? Então, frutas é um hiperônimo. Já a hiponímia demarca o oposto do conceito da palavra anterior. Podemos afirmar que ela representa cada parte, cada item de um todo. Nesse caso, o hiperônimo é frutas e o hipônimo é maçã, banana, kiwi, laranja, manga. Atualmente, muito se fala sobre neologismos. Precisamos saber que neologismos é um fenômeno linguístico que consiste na criação de novas palavras palavras ou expressões, a partir de um termo já existente. Tá? Podemos pensar aí blogueiros,
tuitar, logar, tá? E nós temos que ver que neologismo, eles nascem a partir do processo de formação de palavras, que foi da nossa última aula, né? Nossa última aula presencial a gente falou de formação de palavras, justaposição, aglutinação. Então é a partir daí que surgem os neologismos. Estrangeirismo é quando há o empréstimo de palavras estrangeiras para a sua língua. Daí, brother, beleza? Vou passar o Réveillon na sua casa. E para encerrar o nosso estudo de léxico, nós temos ainda 2 assuntos aí que nós já estudamos na nossa última aula de formação de palavras, tá? Nós temos 2 assuntos aí que eu vou deixar o conceito para vocês, um exemplozinho aí para vocês aí, que é sobre hibridismo e abreviação. Então vamos iniciar nossos exercícios, né, da apostila 2B pela aula 6, tá? Vamos começar ali pela página 12, exercício 01. Então, apostila 2B, aula 6, página 12, exercício 1. O exercício 1 ele tem um texto de apoio, tá? Que está na página 11. Vamos ler juntos o texto de apoio? Os donos da comunicação, os presidentes, os ditadores e os reis da Espanha que se cuidem, porque os donos da comunicação duram muito mais. Os ditadores abrem e fecham a empresa, os presidentes xingam a TV e os reis da Espanha caçam o rádio. Mas, quando a gente soma tudo, os donos da comunicação ainda estão por cima. Mandam na economia, mandam nos intelectuais, mandam nas moças fofinhas que querem aparecer nos shows dos horários nobres e mandam no society que morre se o nome não aparecer nas colunas. Todo mundo fala mal dos donos da comunicação, mas só de longe. E ninguém fala mal deles por escrito, porque quem fala mal deles por escrito nunca mais vê seu nome e sua cara nos veículos deles. Isso é assim aqui na Bessarábia e na Baixa Bertuanalândia. Parece que é lei. O que também é muito justo porque os donos da comunicação são seres lá em cima. Basta ver o seguinte, nós, para sabermos umas coisinhas, só sabemos delas pela mídia deles, não é mesmo? Agora vocês já se imaginaram o que sabem os donos da comunicação que só deixam sair 10% do que sabem? Pois é, tem gente que faz greve, faz revolução, faz terrorismo, todas essas besteiras. Corajoso mesmo, eu acho, é falar mal de donos de comunicação. Aí tua revolução fica chinfrim, teu terrorismo sai em corpo 6 e se você morre, vai lá para o fundo do jornal em 4 linhas. Texto do Milor Fernandes, chamado Que País é Este? Tá? De 1978. 1978, Que País é Este? Milor Fernandes. Tá? Pessoal, guardem esse nome, Milor Fernandes, muito cobrado. Federal já cobrou várias vezes em texto de interpretação de texto, em redação, em produção textual, né? Compreensão e produção textual. Várias universidades cobram o Milor Fernandes, é sempre bom dar
pesquisada nos textos dele. Então vamos lá para a questão 01, na página 12, da Unesp de São Paulo. Milor Fernandes emprega com conotação irônica o termo inglês society para referir-se a alternativa A, pessoas dedicadas ao desenvolvimento da sociedade? Não. Até porque ele está usando com ironia, né? Pessoas que fazem caridade apenas para aparecer nos jornais? Não. C, sociedades de atores de teatro, cinema e televisão? Também não. D, norte-americanos ou ingleses muito importantes, residentes no país? Ele nem cita isso no texto. E, indivíduos presunçosos da chamada alta sociedade? Sim, a alternativa correta é a E. Pessoal, aqui nós temos um caso aí de estrangeirismo. Falamos de estrangeirismo na aula hoje, né? Então, temos um caso aí, usamos o termo society, um termo em inglês, tá? Para referir aí a alta sociedade, tá? Um termo aí que está se usando totalmente aí a metáfora, tá? Uma metaforização. Nós temos aí diretamente um estrangeirismo com o termo society. Então, exercício 1, alternativa correta, letra E. Vamos agora para o exercício 02 da página 12. Temos ali uma charge, onde temos um motorista no carro, perguntando para um morador local, que dá para ver pelas vestimentas, um morador da área rural. Essa estrada vai para São Paulo? E aí o morador responde: sei não, doutor, mas se ela for, vai fazer uma falta danada para nós. Questão do Enem. Vamos ver o que o Enem cobrou. Conflitos de interação ajudam a promover o efeito de humor. No cartoon, o recurso empregado para promover esse efeito é a... Então o Enem quer o quê do candidato aí? Ele quer que o candidato encontre o recurso empregado para promover esse efeito de humor na charge. A. Intertextualidade, sugerida pelos traços identificadores do homem urbano e do homem rural. Esses traços são identificados a partir do desenho, né? Dos recursos não verbais e também dos recursos verbais, pela linguagem. Não é essa intertextualidade, né? Que não é tão explícita aí na interpretação da charge, não é ela que dá esse efeito de humor. Então, A não está correta. B. Ambiguidade, produzida pela interpretação da fala do locutor a partir da variedade do interlocutor. Sim, nós falamos em sala hoje sobre ambiguidade, e a ambiguidade é quando uma frase ela pode ter mais de uma interpretação de significado. E a frase inicial ali da charge, que é do motorista, essa estrada vai para São Paulo, ela pode dar duas interpretações. Se essa estrada leva até São Paulo, ou se essa estrada vai até São Paulo, se a estrada fosse até São Paulo. Então, B, ambiguidade. Vamos guardar essa, está com cara de correta, vamos guardar. C, conotação, atribuidora de sentidos figurados a palavras relativas às ações e aos seres. Não tem nenhuma palavra aí, o sentido figurado ali do vai, tá? Não seria analisado isoladamente, e sim no contexto. Cabe muito mais ambiguidade que conotação aí, então C está fora. D, negação enfática, elaborada para reforçar o lamento do interlocutor pela perda da estrada. Não. A fala do homem do campo ali não mostra nenhum tipo de lamento. D também não está correta. E, pergunta retórica, usada pelo motorista para estabelecer interação com o homem do campo. Não mostra ali uma pergunta retórica para interação, e na verdade ele só estava pedindo uma informação. Então, A2, a questão do Enem aí, 02, que fez essa análise da charge ali, a correta é a resposta B. Vamos fazer mais um exercício da página 12, o exercício 4. O exercício 4, ele tem dois textos aí de apoio para análise, tá? Um texto é um poema bem curtinho, de 3 versos ali, e temos também uma tirinha da Mafalda. Então vamos começar pela leitura do poema. Livro. Eu me livro daquele garoto chato.
com um livro enfiado no meu nariz, fingindo achar a história feliz. Poema de Selma Maria, tá? Publicado na Isso, São Paulo, 2010. E agora vamos ver a tirinha da Mafalda. Temos 4 quadrinhos ali. E vejam que pouca utilização de elemento verbal. Vamos lá. Primeiro quadrinho, a Mafalda sentada no chão brincando. O pai dela passa, vai até a parte restante de livros. Segundo quadrinho, ele abre, dá para ler ali dicionário, é um dicionário, livro bem grosso. Deixa o dicionário lá e sai. Aí ela fala, desse jeito você nunca vai terminar de ler esse livro tão grosso. Né? Ela querendo dizer ali que, como se o pai fosse ler um romance, início ao fim, né? Sabemos que o dicionário, como vimos hoje aí na aula de léxico, é um livro de consulta, né? Para sabermos significados de algumas palavras. Né? Consultas rápidas. Então vamos lá, questão 4, que caiu na IFSC, na IFSC. Considerando a leitura dos textos 1 e 2, assinale a alternativa correta. No texto 1 e no texto 2, a palavra livro, 3 vezes empregada, possui o mesmo significado. Não, já vimos no primeiro significado da palavra livro, que é no poema da Selma Maria, quando ela fala, eu me livro daquele garoto. Não tem o mesmo significado das outras vezes que aparece a palavra livro. Né? Então, novamente, nós temos aí, vemos palavras aí que têm 2 sentidos. Né? O livro físico para leitura e eu me livro, o verbo livrar conjugado aí, tá? Então, A está errada. B. No texto 1, a leitura do livro é fingida. Enquanto que no texto 2, a leitura do livro é rápida, porque o livro é apenas consultado. Sim, no texto 2, na tirinha, a gente já falou que é um livro de consulta ao dicionário, correto. No texto 1, vamos ver lá, está falando que a leitura do texto é fingida. Vamos ler novamente esse poema. Eu me livro daquele garoto chato, com um livro enfiado no meu nariz, fingindo achar a história feliz. Fingindo, realmente uma leitura... como está dizendo ali na questão, uma leitura fingida. A leitura do livro é fingida. Então, realmente, a B tem tudo para ser correta e vamos guardar ela. C. No texto 1, o livro é utilizado como distração. E no texto 2, o livro é utilizado para divertimento. Não, o dicionário não é um livro para divertimento. Errada. D. No texto 1 e no texto 2, os livros parecem ser interessantes, porque possuem histórias com finais felizes. No livro 1 está dizendo qual o tipo de livro que ela está lendo, mas no livro 2 não é um livro de começo, meio e fim de história. Dicionário não é isso. Então D também está errada. E, no texto 1, o livro está próximo ao nariz para que se possa sentir o cheiro das páginas. No texto 2, porque as letras são pequenas. Não, quando fala ali no texto 1, enfiado no meu nariz, está usando aí essa expressão enfiado no meu nariz, embaixo do meu nariz, como metáfora. Então também está errada. Questão 4 da IFSC, a resposta certa, letra B. Agora vamos fazer um exercício da aula 7, tá? Da apostila 2B de vocês. Vamos lá para a página 21, exercício 07, apostila 2B. Então vamos lá. Esse exercício ele tem um texto de apoio curto ali, vamos ler. O tenente da PM, Rodolfo Gambalino, taifeiro da corporação, aguarda o parecer da comissão de inquérito policial para decidir se responde ao processo de R$60 mil em carne e osso ou desaparece, seguindo exemplos de outros corruptos. Rodolfo corre o risco de ter que devolver o dinheiro, ser expulso da polícia e pegar alguns anos de cadeia. São motivos mais que suficientes para pôr o pé na estrada. Notamos aí que é um texto cheio de metáforas, tá? Temos ali pôr o pé na estrada, temos lá em carne e osso. Então é um texto que vai cobrar alguma coisa por aí. Já parece que vai cobrar alguma coisa por aí. Vamos lá. Sobre o texto, é correto o que se afirma na alternativa. Então, que é a alternativa correta. A. Em carne e osso é uma expressão idiomática. Falamos agora, tá? Isto é, uma frase feita, que significa pessoalmente. Sim, em carne e osso é pessoalmente. Vou lhe pagar o que devo em carne e osso.
Vou lhe pagar o que devo pessoalmente. A. Vamos guardar. Taifeiro é o mesmo que traidor, indivíduo em quem não se pode confiar. No contexto da primeira frase, o taifeiro não entra aí. O tenente da PM, Rodolfo Gambalino, taifeiro da corporação, ele está, por enquanto, é uma parte informativa. Então não cabe isso. B. Está errada. C. Para livrar-se da acusação, Rodolfo pensa em redimir-se, doando uma quantidade de carne com osso correspondente ao valor desviado. Não, esse carne e osso não é carne com osso, então esquece. C. Está fora. D. O tenente da PM enfrenta um dilema. Ou foge, ou põe o pé na estrada. Pôr o pé na estrada não é fugir? Então está errado. E, dentre as 3 penalidades sugeridas a Rodolfo, apenas a primeira pode ser aplicada a corruptos que não sejam policiais. Vamos ver as 3 penalidades. Risco de devolver o dinheiro, qualquer um, não é só policial. Ser expulso da polícia, só policial. E pegar alguns anos de cadeia. Um cidadão civil também corre esse risco, então, e também está errada. Então, exercício 4. Correta, letra A. Pessoal, peço para vocês que façam os exercícios da aula 6 e 7. Qualquer dúvida sobre eles, postem lá no grupo, como qualquer dúvida sobre essa aula ou a aula da apostila 2A, também que está sendo postada hoje, também podem perguntar lá no nosso grupo privado do WhatsApp, tá? Estou lá direto, respondo vocês sem problema nenhum. Eu quero deixar aí para vocês, tem um exercício que é da página 23 da aula 7, que é um texto de apoio que ele corresponde às questões 9 até 12, feita pela Unesp de São Paulo, pessoal. Isso aqui é uma questão bem Universidade Federal do Paraná. Na hora que eu li assim, pensei até que era da UFPR. Então, são 4 exercícios, bem da forma que a Federal cobra. Então, falo para vocês, além de fazer todos os exercícios que eu pedi, mas façam esse daqui, tá? E qualquer dúvida, coloquem lá no grupo. Tem umas pegadinhas nas 2 primeiras, então dê uma olhada boa lá. E, pessoal, até o nosso próximo encontro, semana que vem, com as aulas aí do português A e B, tá? Então, semana que vem voltamos aí. E, no mais, é isso daí, pessoal. Vamos se cuidar bastante, vamos estudar bastante, aproveitar esse tempo aí para estudar, que em breve, espero que estejamos novamente juntos, tá? E, enquanto isso, vamos nas nossas aulas aqui no YouTube. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau!